Olá, hoje vamos falar em transporte coletivo, não, transporte individual, transporte público, mas que ajuda muito no dia a dia das pessoas e ajuda a encher muito as nossas ruas também. É uma pessoa positiva, persistente, que consegue se adaptar facilmente às novas situações. Natural de Caibaté, o filho da dona Zilda e do seu Garci, é um cara low profile. Possui uma enorme bagagem no ramo da hotelaria nos 23 anos de experiência que acumulou na área. Em 2016, ele começou a trabalhar como taxista e já faz planos para melhorias da categoria, como a implantação do aplicativo Sintaxi, que vem com o propósito de facilitar o serviço de táxi na região. Hoje teremos uma conversa de peso com Aloísio Furquim Leal. Seja muito bem-vindo, Aloísio. Muito obrigado. É um prazer te receber para essa conversa de peso. Prazer é meu estar aqui. Contar um pedacinho da tua história e falar não só da polêmica do táxi versus Uber versus outros aplicativos que tem hoje, mas sobretudo da forma como criativamente vocês estão buscando superar esse momento, né? Sim, sim. Natural de Caibaté. Isso mesmo. Temos alguns amigos de Caibaté, e abraço para o Valcir, para os Zorros, o pessoal que veio lá de Caibaté, conquistar Novo Hamburgo, nossa região aí. Os missioneiros. Missioneiros, gente. Me conta por que tu veio para cá lá em 1988? Em 88, né? Isso é. Bom, nessa época, Novo Hamburgo era o Eldorado, né? O auge da indústria caçadista, a gente morava no interior, então se tinha alguma meta de ir para um centro urbano, melhorar de vida, arrumar um emprego, Novo Hamburgo... Trabalhava na roça? Sim, eu trabalhava no interior, não na roça. Eu morava numa fazenda antes de vir para cá, e aí a gente tinha aquele objetivo de ir para a cidade, até para estudar e tudo, e conseguir um emprego na cidade, dar uma melhorada de vida. E Novo Hamburgo era o Eldorado da época, né? O auge da indústria calçadista. Tem muita gente da família de vocês, das pessoas das relações de vocês para cá? Tem bastante, sim. A minha família toda veio para cá, que eu tenho 7 irmãos, só tem um irmão meu que ainda mora lá fora em Horizontina. O restante está todo mundo aqui, tem primos, tem tios. Pai e mãe vieram junto naquela época? Pai e mãe vieram junto, veio toda a família. Vocês vieram com eles, na verdade? Exatamente. Jovem naquele momento. Sim, eu tinha 14 anos na época. O que encontraram quando chegaram aqui, Aloísio? Olha, quando nós chegamos aqui, a gente encontrou uma cidade rica, abundância em emprego. Eu lembro, assim, que eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, que a primeira coisa, assim, que eu saí para dar uma volta, conhecer a cidade, passou um carro de som de uma empresa pedindo gente para trabalhar. Isso era uma coisa, assim, parecia surreal, do outro mundo. E nem era assim. Novo Hamburgo, né? Porque hoje tu fala isso, ninguém acredita, né? Exatamente, parece que isso não faz parte vendo a situação econômica atual, parece que isso não foi em Novo Hamburgo. De empresas colocarem carro de som na rua pedindo gente para trabalhar. Então, um negócio assim que deu um impacto muito grande em mim. Nossa. Rapidamente todo mundo se posicionou. Sim. Toda a família. Claro, eu cheguei aqui no sábado, na terça-feira eu estava trabalhando. Que idade tu tinhas? Eu tinha 14 anos. Com 14 anos te botaram para passar cola de sapato? Não, eu não passava cola. Eu trabalhava num outro setor da empresa chamada distribuição. Então já não precisou viver aquela Não. Fazia o controle dos... Quando vinha o setor de distribuição, assim, vem de todas as partes da fábrica, é montado, que vai depois para a linha de produção, onde é feita a montagem de sapato. Teve oportunidade de estudar? Sim, tive a oportunidade de estudar. Porque isso, bom, vamos lembrar que isso é antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro, tá? sim. 88. Hoje se discute muito a questão de uma criança trabalhar aos 14 anos. Tô vendo que tu tá inteiro, não aconteceu nada contigo. Não. Muito pelo contrário, é um trabalhador exemplar aí, né? Exatamente. Como é que foi para ti esse estudar e trabalhar dentro da fábrica de calçados? Foi uma correria, foi difícil porque assim, eu começava na minha aula, a aula começava às 7 horas e eu saía da fábrica às 6h08. Eu morava no bairro Operário, então assim, eu tinha que sair correndo da fábrica, ir para casa, tomar banho. Eu tinha que escolher, ou eu tomava banho para ir para a aula ou eu jantava, as duas coisas não tinha tempo para fazer. Olha só. Porque eu tinha que pegar o ônibus e eu estudava aqui no 25, né? Então eu chegava em casa, tomava banho, ia correndo para a aula e depois eu comia alguma coisa no colégio. Eu fiquei assim, foi durante o ano de 89 e daí depois eu saí da fábrica de calçado. Daí
Resolvi dar fazer uma mudança na minha vida, né? Aí depois eu ainda fiz um estágio na delegacia, na primeira DP, quando era na Júlio de Castilho, ali, naquela casa antiga ali. Na época o delegado titular era o Bancolini. Olha só. Eu fiz um estágio ali de 3 meses. E daí logo em seguida eu comecei a trabalhar na hotelaria. Tá aí um excelente nome, não ouvimos Bancolini no Conversa de Peso. Vamos anotar aí, produção. Chamar o delegado ex-delegado Bancolini. Aposentado hoje. Ele deve ser aposentado, né? Delegado Na regional. época ele era o titular da primeira DP ali na Júlio de Castilho. E depois desse estágio eu fui parar na área da hotelaria. Eu tinha 17 anos e meio quando eu entrei na hotelaria. Como é que foi chegar no Swan Tower, né? Foi onde trabalhou durante todo esse período? Sim, antes do Swan Tower eu trabalhei no Hamburgo Hotel. Eu estava desempregado, precisando de emprego, abri o jornal nos classificados e estava lá. Hotel precisa de mensageiro. Eu não fazia a menor ideia do que seria o mensageiro, o que era mensageiro. A palavra para mim sugeria que era alguém que levava mensagem, né? Sim. Da dedução da palavra. Cheguei lá, fiz uma entrevista e fui contratado. O mensageiro é o funcionário do hotel que auxilia os hóspedes, carrega bagagem, vai nos apartamentos quando tem que levar alguma coisa, recebe o hóspede. Daí eu recebi um treinamento e comecei a trabalhar. Aí trabalhei nesse hotel 8 meses quando anunciou a abertura do Swan Tower. Aí eu fui lá. Na época não existia currículo, era ficha, né? Se fazia uma ficha para arrumar emprego. Daí fiz a ficha, me chamaram e eu comecei a trabalhar no Swan Tower em 93, quando abriu. E isso abriu o teu mundo? Sim, aí os horizontes se abriram. O Swan Tower era um hotel, o melhor da cidade. Recebíamos hóspedes... Um dos melhores do estado naquele momento. Isso, exatamente. Recebíamos hóspedes de todos os lugares do mundo devido à exportação do calçado. Era pessoas da China, do Japão, dos Estados Unidos, Coreia. Então, isso foi, assim, um portal, assim, para o mundo para mim, assim, sabe? Eu aprendi a falar inglês, daí tinha um colega que falava inglês, eu aprendi a falar inglês por conta. Eu percebi que eu precisava do inglês para me comunicar e fui atrás, estudei, aprendi a falar inglês. E assim foi muito interessante, assim, porque não tem coisa mais interessante que o contato com outras culturas, que a gente vê que o mundo da gente não é só aquele círculo ali perto da gente, onde a vista alcança, né? O negócio vai muito além. E aí tem que entender culturas diferentes, ter que perceber que a nossa visão do mundo não é a mais correta, que pode-se ter várias visões sobre o mesmo fato, depende do filtro que a pessoa usa, depende de experiência de vida, isso tudo eu fui aprendendo, sabe? Porque, assim, trabalhar na hotelaria, assim, é trabalhar com pessoas, e trabalhar com pessoas é enriquecedor, porque cada pessoa é um universo único. Então, assim, existe 7 bilhões de pessoas no mundo e não tem nenhuma igual a outra, sabe? Então, eu estou falando contigo, tu é uma pessoa única no mundo. Tu tem a tua vivência, a tua experiência de vida que ninguém viveu por ti, ninguém vive a vida de ninguém. Então, tu tem coisas para me dizer que ninguém vai ter para dizer, assim como eu tenho. Então, cada pessoa é um universo único no mundo e isso é muito enriquecedor. O problema é que às vezes as pessoas não param para pensar nisso. As pessoas, elas... A maior parte das pessoas não consegue enxergar a vida dessa forma, né? Exatamente. Então, assim, é eu e eu. Mas para só um pouquinho. E o outro que está... Eu e o meu mundinho, né? E o meu mundinho, exatamente. E tem um mundão sem porteira lá fora para a gente exatamente. Conhecer. Então, assim, as pessoas não gostam de viajar, desbravar lugares novos. Conhecer uma pessoa é uma viagem dentro de uma personalidade humana. É desbravar um universo de uma outra pessoa. Então, assim, por que não querer conhecer as pessoas? Por que não entender as pessoas? Sabe? Se tem pessoas que gostam de entrar num avião e ir lá para a Europa, para a África, para outro continente, para desbravar terras novas e conhecer, se pode fazer isso conversando com uma pessoa. É um universo diferente do meu que eu vou desbravar e conhecer. Se eu prestar atenção e der oportunidade para essa pessoa se abrir, eu vou descobrir muitas coisas. E assim, qualquer pessoa tem muita coisa interessante para passar, independente de grau de estudo, cultura, porque é uma experiência de vida, né? Todo mundo tem uma experiência de vida. E uma experiência de vida é única, então tudo que é único é interessante de se conhecer. É verdade. Que maravilha, hein? Que visão linda de mundo. Parabéns, Aloysio. Obrigado. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Aloysio, de participar na bancada com ele em Estação Hamburgo. Fiquei encantado com essa tua visão
tão ampla, tão holística, né? Global e universal, na verdade, tu tens. E, poxa, que bacana poder compartilhar agora isso com os nossos amigos do Conversa de Peso também. Obrigado. Vamos falar de táxi? Como é que aconteceu o táxi na tua vida? Bom, o táxi foi assim, eu saí da hotelaria em 2015 e aí na época tem um amigo meu que já trabalhava no táxi e encontrei ele por um acaso, ele mora perto da minha casa e aí ele me falou assim, olha, eu estou concorrendo a uma licitação para uma licença de táxi em Novo Hamburgo. Eu, que legal, não sei o quê. Aí eu fui para casa e fiquei com aquilo na cabeça, daí eu pensei assim, nossa, eu estou sem trabalhar. De repente, fazer uma experiência no táxi pode ser um mundo novo que eu vou descobrir. Talvez não fique trabalhando, mas é uma aprendizagem, né? Aí eu encontrei ele outro dia e perguntei, cara, de repente eu estou a fim de trabalhar no táxi. O que tu acha? Não, pode ser. Aí ele falou com outro colega taxista e conseguiu para mim um carro para mim começar a ter uma experiência, ver como é que funcionava o ambiente do táxi, tudo. Para mim, assim, eu só precisava ter a experiência de dirigir na cidade, de trânsito, atendimento. Já conhecia bem a cidade? Conhecia, atendimento ao público para mim não era novidade, Imagina. Porque 23 anos de hotelaria, então assim, sabia tudo e mais um pouco de atendimento. Aí eu comecei a trabalhar com um outro táxi, né? Aí saiu a placa dele, aí ele estava assim, alguma dificuldade financeira para adquirir o veículo, tudo, e eu tinha uma grana e eu fiz uma proposta para ele. Você não quer ser meu sócio? Eu te ajudo a comprar o carro, você tem a licença e a gente vai trabalhar junto no táxi. Ele aceitou, porque é um amigo de longa data, sabe? Eu conheço ele há mais de 20 anos e foi aí que se deu a minha entrada no táxi. E essa sociedade está tudo certo? Está tudo certo, continua funcionando. Assim, Como é que vocês organizam os horários de vocês? Assim, ele gosta Porque mais... o táxi não pode ficar parado, né? Não pode ficar Tem parado. Tem que estar trabalhando 24 horas. Ele gosta de trabalhar à noite, então eu trabalho durante o dia, ele à noite. Algumas vezes, quando ele precisa fazer algumas coisas durante o dia, precisa estar acordado e coisa, daí a gente inverte. Mas, a princípio, basicamente, assim, eu fico durante o dia e ele à noite. Já trabalhei à noite também. São públicos bem diferentes para o táxi. O público do dia e o público da noite são bem distintos. Então, fiz questão de trabalhar um pouco à noite até para... Deve ser mais uma experiência muito para ter essa experiência, né? exatamente, de trabalhar com esse público da noite. Assim, é diferente, assim, o cliente do dia do táxi, ele tem uma tendência a estar um pouco mais estressado, né? Porque geralmente são pessoas que estão indo para um compromisso, as pessoas têm tendência a sair em cima do horário, aí algumas vezes acham que o taxista tem que compensar esse horário que já está apertado. Sim, sempre urgente é o do taxista aí, né? Exatamente, o taxista tem que fazer um milagre, né? E o público da noite não, ele é mais tranquilo, porque ele está indo, na maioria das vezes, para diversão, para festa, para balada. Tem muita gente em Novo Hamburgo que não tem carro ou que no dia a dia usa o táxi como o seu transporte? Sim, muita gente que prefere usar o táxi. Porque se colocar na ponta do lápis, andar de táxi pode ser mais barato que andar de carro. Do que ter um carro. Do que ter um carro. Ou pelo menos usar ele no dia a dia. Exatamente. Quero saber como é que tu vê a questão da segurança, mas isso na volta do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o nosso amigo taxista Luísio Leal.